49. Nós vamos ler do verso 29 ao verso 33. Bem-vindo a todos que aqui estão, todos muito bem-vindos. Eu tenho uma singela alegria de ter aqui Marcelo e Cláudia. Marcelo, que nós nos conhecemos há muitos anos, né? Fazemos 6 anos que a gente não se via, né? Foi a surpresa da semana. Muito bem-vindos à casa de vocês, à casa de todos aqueles que hoje vêm pela primeira vez. Faça daqui a sua casa, essa é a nossa oração. Gênesis 49, 29 diz assim: a seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã. Campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Oremos uma vez mais. Senhor, obrigado pelo tempo de louvor e orações que tivemos. Agora nós, ainda na tua santa presença, pedimos: abre a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa atenção e fale conosco, pois pedimos e esperamos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nós estamos nessa noite na parte 3 da vida de Jacó, na série que chamamos A Formação de um Líder. Neste mês de outubro, aproveitando o summit que irá acontecer, nós estamos refletindo sobre aquilo que Deus fez em alguns personagens da Bíblia, formando pessoas para que essas entendessem qual era o propósito de Deus e essas pessoas aperfeiçoadas pudessem ser como foram grandes ferramentas nas mãos de Deus. Você que perdeu as 2 primeiras partes, elas já estão no nosso canal do YouTube, parte 1 e parte 2, assista e você poderá tirar o maior proveito deste mês de outubro, mês quando nos dedicamos à liderança. Em Jacó nós analisamos desde o início da sua vida, quando aquele fruto de um casamento onde não podia haver filhos, seguindo a tradição dos patriarcas, né? Abraão e Sara, e agora seu pai, Isaque e Rebeca, também não podiam ter filhos, e ele ora, e passa simplesmente nessa oração 20 anos. Na Bíblia você lê um verso e depois lê outro na sequência, parece que foi imediato, mas foram 20 anos de espera até que viessem os filhos. E quando vieram os filhos, esses filhos eram gêmeos, e nós estudamos que nasceu primeiro Esaú, mas que Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, e por isso que ganhou esse nome, no hebraico Yaakov, em português Jacó, que é aquele que agarra o calcanhar. Ele nasce, os 2 irmãos são completamente diferentes. Um gosta de ficar no campo, na vida que eu chamei da vida outdoor, ele gosta de estar fora, ele gosta de estar caçando, enquanto Jacó é descrito na Bíblia como aquele que gostava de permanecer nas tendas ou dentro da tenda. Era alguém mais introvertido. Seu pai gostava mais de Esaú porque ele caçava e trazia comida para o papai, enquanto a mamãe gostava mais de Jacó, com certeza, porque ele era mais caseiro, então ficava mais ali perto da mãe. Nenhuma mãe que não vai gostar de um filho bem perto dela o tempo inteiro. Esses meninos crescem, nós estudamos tudo isso na primeira parte, e de repente começa uma rivalidade. É claro, se você já tem uma rivalidade de patrocínio de pai de um lado e mãe de outro, você já tem um cenário para haver algum confronto. E aí começam os primeiros confrontos, a demonstração do caráter de cada um. Quando um dia, você se lembra, Esaú com fome, vem doido para comer, pede comida para o seu irmão fala: tá ótimo, eu te darei um prato de comida se você pagar esse prato de comida com o direito da sua primogenitura. Jacó começa então a viver muitos dramas, começa a viver essa separação de coração, de alma, até que um dia ele vai subindo na sua escalada, mostrando o seu caráter, quando o seu pai chama os seus filhos para abençoar, e o primogênito que deveria receber a bênção, Esaú que deveria receber a bênção, mas lá, patrocinado de novo pela mamãezinha que o amava, a mamãe engana o papai que já era cego, e faz o pai abençoar o filho errado. E é chocante pensar nisso, porque isso gera então no nosso personagem, Jacó, uma sentença de morte. Seu irmão diz: eu vou matá-lo. E ele tem que fugir da sua casa, fugir do seu país, fugir da sua nação,
fugir da terra da promessa, e assim ele foge. E ele passa então algumas décadas fora de casa, 20 anos na verdade, 20 anos trabalhando pelas suas futuras mulheres, 20 anos onde ele teve seu salário trocado, a Bíblia nos diz, por 10 vezes, imagine a vida de alguém que tem seu salário trocado por 10 vezes, uma vida difícil de encarar, até que Deus fala, legal meu filho, mas agora é hora de voltar. E ele então volta para sua terra, e ele faz uma oração linda, dizendo, Senhor, quando eu saí era só eu e um cajado, e agora sou eu e tenho um clã. Ele tinha nessa altura do campeonato, literalmente 11 filhos, ainda estava mais um para nascer, e nasceria em algum momento. Sem se esquecer, claro, de uma filha, porque ele teve uma filha também chamada Diná. E ele então, ele ali seguindo para sua casa, para sua terra natal, ele tem que enfrentar o seu maior pesadelo, que era a sentença de morte do seu irmão. Imagina você fugindo de alguém que jurou te matar. Como deve ser viver com essa sensação? E Deus fala para você, que bom, mas agora você vai ter que voltar e encarar esse sujeito que quer te matar. Isso deve fazer você se lembrar, pulando para o Novo Testamento, da história ali de Paulo com, se damos isso em reparação, Paulo e um escravo fujão, que ele falou assim, que legal, escravos podem morrer, né? Onésimo, querido, volte para Filemão, e se ele te matar, problema seu, você vai para o céu, se ele não te matar, ele vai atender a minha carta que eu vou dar para você em suas mãos. A Bíblia nos mostra que nós temos que encarar então os problemas e não fugir dos problemas, nós temos que às vezes encarar o passado e não fugir do passado. E Jacó então tem aquela briga linda que a Bíblia nos diz, ali no vale, com um ser celestial, e ali ele ganha um nome, Israel, e ali ele passa a ser o que nós chamamos e conhecemos como Israel e seus filhos, os filhos de Israel, e ele está na sua terra, ele está de novo na terra de Canaã. Ele, quando pensa que talvez agora enfrentou o irmão, enfrentou os dramas, tem os seus filhos, tem o clã, está tudo bem, quando nós imaginamos que a vida vai chegar num patamar de paz. Você já pensou nisso? Todos nós ansiamos de alguma forma para quando eu tiver tal idade, eu quero estar lá bem. Eu quero chegar naquele momento e está tudo resolvido, eu não me preocupo mais muito com grandes problemas. A gente sonha, a gente tem essa utopia. Gente, esse lugar é o céu, não é na terra. Esse lugar é na glória, não é aqui. Aqui você vê pela vida desse homem, quando ele pensa que está tudo bem, já de volta na sua terra, ainda ele vive a dor de perder o filho amado. Ele vive porque os seus irmãos pegam José, que era o filho do coração de Jacó, vendem esse filho vai embora para o Egito. E como fica um pai sem o filho que ama? Como fica alguém que para ele nessa ocasião ele morreu? Foi isso inclusive que seus irmãos disseram, papai, olha, a roupa está aqui, ó, cheia de sangue, que significa uma fera comeu o nosso matou o seu filho. E esse pai, depois de toda essa saga, começa a viver a dor de não ter o filho que ama. Deixa eu te contar uma história agora real dessa semana. Estou essa semana, a vida prosseguindo normal, daqui a pouco o telefone toca, a Lígia, secretária da igreja, pastor, entra em contato imediatamente com o Hospital Samaritano. O senhor precisa ir correndo para lá, que tem um caso de vida ou morte, precisam de um pastor. O senhor pode ir lá? Eu falei, automático, corre, liga que eu vou. Vim para casa, me troquei apropriadamente, corri para o hospital. Isso foi quinta-feira, irmãos. Cheguei no hospital, não conhecia a pessoa, recebi o telefone do hospital, deram meu nome na portaria. Ao entrar no hospital, pode subir lá para o quarto, as pessoas me olharam com uma cara de que situação triste, mas eu não estava entendendo o que estava diante de mim. Na hora que eu subo, entro num quarto, e nesse quarto tem uma menina de 14 anos de idade, branquinha, assim, que parecia uma neve, a menina. E a parte mais dolorida foi que quando eu olhei para o rostinho dela, ela lembrava muito a minha filha. Eu falei assim, eu vi a minha filha grande. E respiração plugada nos aparelhos, e quem é a mãe? Só me apontaram para a pessoa, eu abracei essa mãe. Me conta, estou aqui para te ajudar, o que eu posso fazer? E essa mãe de uma filha que falava quarta-feira, de quarta para quinta, ela ganha
uma grande bactéria no seu cérebro, ela para de falar e estava aguardando a morte quando eu cheguei no hospital. O que você faz numa hora dessa? Eu passei nesse hospital cerca de 5 horas esperando alguma coisa acontecer, todo mundo já sabia, eu fui falar para a equipe médica, essa criança vai morrer. Estávamos todos esperando, porque já havia tido uma ideia de morte cefálica, então tem todos vários procedimentos até chegar à conclusão disso. E eu fiquei ali aquelas horas chorando com aquela mãe, falando, esperemos. A parte mais dolorida, meus irmãos, é quando eu coloquei a mão na cabecinha dela e sentindo ainda o pulsar da vida, falando, Senhor, o que a gente fala nessa hora? O que a gente fala nessa hora, a não ser que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas Senhor, que não haja dor, que não haja nada, que haja consolo. E no dia seguinte, às 11 da manhã, essa criança foi para os braços do Senhor. Mas eu fiquei muito abalado com essa história, porque a semana acontece muitas coisas, né? Nós estamos com a Carmen no hospital, estamos orando por ela também essa semana, estamos com o irmão Hércio no hospital. Então foi uma semana de bastante hospital e bastante dramas entre vida e morte. E eu fico pensando então, o que é esse pai imaginar que ele não vai ver mais o seu filho? Parece que essa não é realmente a ordem natural das coisas. Um pai não dizer adeus para os seus filhos, geralmente é o contrário, né? Nós que damos adeus para os nossos pais. Mas quando se inverte essa equação, parece que o negócio fica um pouco mais dolorido. E como a gente sabe, um pai e uma mãe dá sua vida pelo seu filho, e nem sempre é o verdadeiro do lado contrário. E esse homem então, depois de tudo que ele viveu, ele tem a dor agora de que seu filho não está com ele, mas não passou aí. Esse homem, depois dessa dor, ele ainda vive a fome. Se você já sentiu fome na sua vida ou algum dia já viveu numa situação que você não poderia comer, nós às vezes lembramos de momentos, isso é comum para um número grande de pessoas, não para todos, mas um número grande que sabe, olha, naquela época lá era só arroz e feijão, ainda tinha um arroz e feijão. Mas o que é você lidar com a fome, de falar, eu não tenho o que comer? A gente não sabe bem o que é esse negócio. E esse homem está agora com seus filhos, e na cabeça dele, ele vive a dor do filho, ele vive as marcas da vida, e ele fala, pô, Senhor, você vai matar a gente de fome agora? Mas o Senhor não tem uma promessa, e a promessa de fazer um povo com fome, qual que é o resultado final da fome? O resultado final da fome vai ser um processo de desnutrição seguido de morte. Então o medo aqui agora é que a morte não é mais só a morte sumiço do seu filho Jacó, mas a morte sumiço do clã, de todo o resultado das promessas de Deus para esse homem. E ele então decide que tem que ir buscar comida, eles têm que fazer uma força-tarefa, eles vão até o Egito. O mesmo Egito que mais tarde você vai ver José e Maria, daqui a pouco nós vamos entrar nessa fase do advento, indo buscar fuga, refúgio com Jesus ali diante de todos os dramas que Herodes estava fazendo ao nascer de Jesus. E Deus tem que visitar esse homem em formação, preste atenção, ainda na velhice. Quando talvez ele achava que já tinha aprendido tudo, como nós sonhamos lá, eu já estou num patamar mais excelente, de mais experiência, e ele está vivendo ainda perda de quem ama, ele está vivendo medo de não ter o que comer, ele traz todas as memórias, porque nós não nos esquecemos dos dias difíceis que passamos. Deus visita ele nesse contexto e diz para ele assim, eu sou o Deus do seu pai, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação, eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José, daquele que ele achava que havia sido comido por animais, fechará os seus olhos. Jacó simplesmente diz, basta, o meu filho ainda vivo, eu irei vê-lo antes que ele morra. Ele vai então ao Egito, ele acaba chegando até lá em busca de comida, o seu filho havia ido na frente, nós vamos trabalhar José na série,
E quando ele está lá, ele é alocado uma terra, ele vê que agora ele vai ter comida, agora seus filhos vão ter trabalho, a esperança acontece. É muito bonito o encontro dele com José, porque a Bíblia diz que carruagens estavam para se encontrar, e assim que o viu, correu para abraçá-lo, chorou longamente. É o encontro de um pai com um filho. Foi a minha oração hoje: Senhor, que o Senhor mantenha o coração dessa mãe que perdeu essa filha hoje até o dia do reencontro, quando elas poderão se abraçar para sempre, e aí nada mais vai separá-las. Quando Jacó vê o seu filhinho vindo literalmente da morte para a vida, ele diz: agora eu já posso morrer, pois eu vi o seu rosto e sei que está vivo. Dá para ter uma dimensão da dor desse homem? Nessa hora ele já não consegue pensar em outros planos, ele só vê que seu coração foi pacificado com o encontro com um filho que havia sido perdido. Mas Deus tem mais ainda para ele. Ele ainda não estava graduado, ele se encontra com o faraó, e aqui tem um dos momentos mais lindos da Bíblia, um momento de diplomacia entre filhos de Deus e filhos da terra. Diante de Faraó, José leva o seu pai ao Faraó, apresenta a ele, e a Bíblia diz que acontece o inimaginável, que é Jacó abençoa a Faraó. Jacó abençoa o principal poder da terra, e Faraó pergunta para ele: me diga, quantos anos o senhor tem? E ele responde: escute isso, meus irmãos, 130 anos da minha peregrinação. Eles foram poucos e foram difíceis, e eu não cheguei no número de anos da peregrinação dos meus antepassados. E aí Jacó abençoa Faraó e se retira. 130 anos vivendo a sua velhice, olhando para trás, com certeza ele tinha boas lembranças da vida. Mas quando ele faz uma constatação final, ele olha e responde: não foi fácil. Não foi fácil. Foram anos difíceis. Ele tem então um momento em paralelo com essas lembranças, tristezas, vida, memória. Ele vê os seus netos. Ele vê os seus netos, ele consegue ali viver um momento lindo com eles. Quem diria? Eu não imaginava nem ver o filho, e agora vê os filhos e netos, Manassés e Efraim. E é muito bonito, porque na hora que ele começa então a perceber que os seus dias estão chegando ao fim, ele pede para abençoar os seus filhos, ele pede para abençoar os seus netos. E aí ele demonstra de maneira muito sutil um outro entendimento que a formação da sua vida proporcionou para ele. Assim como ele não era o primogênito, mas Deus o chamou e colocou ele acima de Esaú, agora está ele diante de dois netos. Quem nasceu primeiro? Manassés. Quem nasceu segundo? Efraim. E ele abençoa com a sua mão direita o que nasceu segundo. O seu filho olha e fala: papai, está errado. Ele: não está errado, meu filho, são dois povos que aqui vão acontecer. Mas Deus tem uma eleição independente da ordem do nascimento. Você tem ideia o que ele está quebrando aqui? É o paradigma do não é o primogênito mais importante. Nós estamos só no livro de Gênesis. E ele lá naquele início, onde era forte essa carga do meu primeiro, ele está dizendo: eu aprendi que não é assim, e o exemplo sou eu. Não são simplesmente vida, resultado de causas e efeitos. Não é que tem que ser assim, porque Deus tem o controle de tudo. Então se Ele quer que o segundo vai ser acima do primeiro, vai ser o segundo. Se Ele quer que seja o terceiro, o quarto, não importa a ordem. Ele está nesse momento da velhice aprendendo ainda, ele está nesse momento da velhice sendo expandido, e ele está ensinando com as suas últimas ações, porque agora ele tem autoridade para ensinar. A melhor autoridade, que a gente mais gosta de ouvir, é aquele que viveu aquilo que fala, e não aquele que é teórico sobre aquilo que acredita. O mais bonito vem agora. Ele percebe que tem uma promessa
porque Abraão comprou dos hititas aquela terra. Quando você entrar, fazer um Google lá, você coloca Hebron, uma região quente em Israel de conflitos, porque existe uma comunidade judaica que vive lá cercada de uma comunidade árabe que tem que viver 24 horas protegido pelo exército para poder sobreviver. Mas lá está a caverna, lá está o local de sepultamento dos seus pais. Ele fala: já que em vida eu não vou conseguir estar lá, leve meu corpo morto, para que o pó volte à terra, na terra que Deus prometeu que iria dar para a gente. Nós estamos vivendo uma estação, que viemos para cá por causa da fome, para o clã não ser dizimado, mas nós não permaneceremos aqui. Então leve o meu corpo, esse é o meu último pedido. E José fez isso. Eu te encorajo a pegar o capítulo 49 de Gênesis, leia essa semana, o 49, o 50, e você vai ver que ele usa um pouco de imaginação, porque você vai ver que José foi autorizado por Faraó para pegar o corpo do seu pai, para levar todos os seus filhos, para levar as principais autoridades do Egito, e foram numa grande comitiva, ao ponto de que a terra, quando eles chegaram na terra de Canaã, a terra ganhou até um nome, Abel Mitzray, para marcar o momento de que uma grande comitiva do Egito veio prantear o homem, e permaneceram 7 dias chorando o sepultamento de um homem que até na hora de morrer, não sei se pensou ou se foi fruto do Espírito, mas que transmitiu uma mensagem, que é: eu confio em Deus até morto. Eu não confio em Deus até vivo. A gente costuma dizer isso, né? Eu confio em Deus com tudo, eu dou minha vida. Ele fala: não, até morto, nem o meu corpo fica aonde Deus não falou que ele deveria ficar. O meu corpo vai ser levado para a terra que Deus prometeu. Aprendendo até o último dia, enfrentando as lutas, as perdas, os incertos, as surpresas, enterrando a mulher que ama, vendo um filho nascer, no dia do parto, sua mulher amada morrer, mas pedindo para ser sepultado na terra da promessa. Jacó nos ensina que a formação de um líder tem um tempo, e esse tempo nós não controlamos. Que a formação de um servo tem estações, e nós não determinamos se vai ser estação de sol, de chuva, de calor, de inverno, de gelo, nós não sabemos. Jacó nos ensina também sobre a disposição de aprender até o fim. Ele não dizia: então, eu já sou velho, gente, agora moçada, vão lá vocês. Já ouviu essa frase? Agora eu não posso mais. Ele está até o último segundo aprendendo e ensinando. Ele não tem a visão da utopia de ficar sossegado e ver a vida passar, ou deixar a vida nos levar para não sei aonde. Jacó nos convoca a aprender em vida, porque eu aprendo em vida, mas é influenciar até com a própria morte. Uma das grandes alegrias que eu tenho vivido aqui nesses últimos 4 anos é que nos diversos funerais que nós tivemos aqui na igreja, nós temos ouvido tantas coisas lindas, de pessoas que partiram, e é tão gostoso ser abençoado, até quando o corpo já está aqui na frente, e a gente ouvindo de coisas lindas que aquela pessoa fez para o Senhor, e no Senhor é quando ainda até além da morte a vida está gritando e falando. O pedido dele para ser enterrada lá tocou todo o povo, influenciou pessoas, influenciou o seu filho amado, porque quem é formado pelo Senhor sofre, mas aprende, influencia em vida, e a sua voz continua a ecoar, mesmo depois que ele ou ela fechar os olhos. Senhor, às vezes dá até medo, Pai, porque a gente não quer esse sofrimento, Senhor. A gente prefere os salmos, hinos e cânticos de alegria.
Mas Jacó não estava sozinho nisso, teu filho Jesus também viveu, padeceu, sofreu antes de ser literalmente aquele que conquistou as chaves da morte. O Senhor, quando fala conosco, usa o tempo inteiro na sua palavra essa linguagem: toma a sua cruz e siga-me. O que dirá de um homem ganhar a sua vida e perder a sua alma, ou combate até o fim, guarda a sua fé. Nós, nas nossas poesias, cantamos assim: Senhor, que levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocada. Mas nós sabemos que temos o Teu Espírito Santo em nós, Espírito que nos fortalece, o Espírito que nos dá forças para encarar os desafios da formação de um caráter Teu em nós. O Senhor nos dá e nos deu e nos convida para adquirirmos a mente de Cristo, não a nossa mente. O Senhor nos dá forças para sermos inspirados pelo Teu poder e vivendo na dimensão do Teu fogo, encararmos os desafios e aprendermos até o último suspiro de vida, Senhor. Oh Deus, então remova da nossa mente essas imagens equivocadas dessa vida infrutífera de quem quer só colher e não mais plantar, e ajuda-nos a plantar, Senhor, até o último suspiro. E que mesmo depois que fecharmos os nossos olhos, que o nosso exemplo continue ecoando na terra, como foi com a vida de Jacó, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, às vezes nós nos sentimos sucumbidos por esse processo de formação. Mas eu queria te pedir que uma vez mais o Senhor soprasse no nosso coração, como o Senhor soprou no coração de Paulo, dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Faz isso em todo o coração cansado, Senhor. Todo aquele que às vezes sente querendo desistir, querendo jogar a toalha, vem com o renovo da graça sobre graça e fortalece-nos, Senhor, como povo Teu, para que uma vez transformados, aperfeiçoados, expandidos, possamos aprender até o fim e assim influenciar, liderar, espalhar o bom perfume de Cristo. Faça isso em nós, é o que te suplicamos e te agradecemos por tudo que Jacó viveu e por tudo que o seu testemunho nos faz pensar. Que tudo isso resulte em frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que louvamos, agradecemos e aplaudimos. Amém e amém. Glória ao Senhor.